conflito no Oriente Médio. Como é que o Brasil se posiciona diante desse assunto? Criticado por associações judaicas e pela oposição por não condenar o ataque do Irã a Israel, o governo brasileiro continua sem previsão de emitir um novo parecer sobre a tensão no Oriente Médio. Lembrando, no sábado, Itamaraty emitiu uma nota oficial na qual fala em máxima contenção por parte de todos os envolvidos. Isaías Godinho vai trazer para a gente mais informações. O que mais consta nessa nota, né, Isaías? Conta para a gente. E, claro, repercussões aí em Brasília. Mais uma vez, bom dia. Muito bom dia para você que acompanha a programação da CNN. O Brasil está sendo cobrado a se posicionar contra o Irã nesse conflito de Irã versus Israel depois desse ataque. Mas por hora, como você mencionou, o posicionamento brasileiro continua sendo o que foi divulgado na noite de sábado por meio do Ministério das Relações Exteriores, onde o Itamaraty pede máxima contenção dos dois lados. Foi justamente essa neutralidade nesse conflito, onde a nação brasileira coloca realmente a responsabilidade nas duas nações, é que fez com que o Brasil fosse alvo de uma enxurrada de críticas de associações judaicas e da própria Embaixada de Israel. No caso, o Instituto Brasil-Israel disse que o país perdeu a oportunidade de se posicionar contra esse conflito, que depois desse ataque que foi realmente ilegal, e acrescentou que o país ele deveria ter se posicionado diante disso. A Confederação Israelita disse que o posicionamento brasileiro é lamentável e frustrante e vai na contramão do mundo democrático, e ainda alguns desses institutos mencionaram que países como Estados Unidos, Reino Unido e França já se posicionaram contra o Irã. Lideranças, dentro do Congresso Nacional, parlamentares de direita e esquerda também já se manifestam. O líder do PT, José Guimarães, ele divulgou nas redes sociais na mesma linha que a nota do Ministério das Relações Exteriores, e parlamentares de oposição já se preparam ali para uma nota de repúdio contra o Irã. E o embaixador de Israel, o Daniel Zonshine, ele disse estar decepcionado com a nação brasileira. Vamos ouvi-lo. Eu também procurei a palavra, um tipo de condenação, mas não achei, infelizmente. Foi muito desapontado, porque acho que quando tem este tipo de ataque, como disse, de um país diretamente do território dela sobre outro país do território dela, e Brasil aceita isso, ou pelo menos não condena isso, acho que, como disse, foi desapontado que isso não aconteceu. Ainda tenho expectações do Brasil neste sentido. Espero que não vamos ter que continuar com este tipo de mensagens. Acho que a situação foi muito clara, e o fato que não conseguiram condenar este ato terrorista de um país contra outro, deve perguntar lá na Itamaraty ou na gabinete do ministro, não sei onde. Vamos então falar com a Basília Rodrigues sobre esse assunto, está conosco. Foi ela, inclusive, que viabilizou essa entrevista durante o fim de semana, né, Basília? Bom dia para você, tudo bem? Tudo bem, muito bom dia para você. Vamos lá, Basília. O embaixador fala que está desapontado, já que o Brasil não condenou o ataque do Irã a Israel. E aí eu te pergunto, com relação a essas críticas que vão surgindo, qual é o efeito prático delas? Nesse momento, Itamaraty discute um reposicionamento do Brasil? Não, muito pelo contrário. O Palácio do Planalto, Ministério de Relações Exteriores afirmam que não se incomodaram com essas críticas, que esta é a firme posição do Brasil de cobrar, fazer apelos para que tanto o Irã quanto Israel garantam a pacificação neste conflito, né? Ainda que os dois países não tenham igualmente responsabilidade pelo início do conflito, pela manutenção das hostilidades, eles podem não ser iguais no nível de responsabilidade da tensão de momento. Mas quando o assunto é a pacificação, o Brasil entende que precisa cobrar dos dois lados, que somente Irã e Israel podem colocar fim a este conflito, que não tem aí uma
uma classificação de guerra, a exemplo do Hamas versus Israel, porque ela está muito no início, né? A gente não sabe qual vai ser a resposta de Israel ainda, né? Passam aí 6 meses, né? O tempo que distancia aquele ataque do Hamas a Israel em outubro do ano passado e o ataque do Irã a Israel, passa por 6 meses em que o Brasil vem analisando com muita preocupação os movimentos naquela região. Não é uma novidade esse posicionamento do Brasil, até porque havia um potencial destrutivo muito forte. Sempre essas palavras que a gente vinha acompanhando aqui em conversas com integrantes do alto escalão diplomático brasileiro. Uma sensação de campo minado, em que a região, diante das suas sensibilidades, um conflito poderia desencadear outros conflitos ou até mesmo outras guerras, tornando insustentável viver nesta região. Então, no momento, o Brasil quer fazer uma avaliação geral deste conflito, até mesmo para saber, eventualmente, da necessidade da retirada dos brasileiros que lá moram, tanto no Irã quanto Israel, Síria, Líbano, todos os países dessa região. Não vai voltar atrás em seu posicionamento em que clama por uma contenção de ambos os lados. O Brasil não usa a palavra condenação. Você que está acompanhando agora as informações aqui na CNN Brasil, essa entrevista que a gente obteve primeiro aqui com o embaixador de Israel no Brasil, o Daniel Zonshine, tratava disso. Ele disse: eu também procurei ali a palavra condenação no comunicado brasileiro e não achei. Ele estava bastante irritado nessa entrevista. Ele que está em Israel, ironicamente, ele não está no Brasil, ele tinha acabado de chegar ao seu país, Israel, junto com a família, numa viagem, e está vendo este conflito muito de perto. Inclusive, Carol, hoje, para vocês que estão acompanhando as informações aqui na CNN, não percam, agora de manhã a gente vai falar novamente com o embaixador de Israel aqui no Brasil para que ele traga outras informações, né? Passadas aí 24 horas, mais ou menos, desde a última vez que a gente se falou, e diante da insistência do Brasil, mais do que uma insistência, porque parece até uma crítica, a gente está fazendo uma análise de cenário e mostrando que o Brasil não vai recuar. Então, é um posicionamento firme de cobrar essa pacificação de ambos os lados. Estamos diante de um choque de expectativas, porque enquanto Israel fala que virá com uma resposta, o Irã diz que dá o assunto por encerrado. Outra entrevista que a gente conseguiu também neste fim de semana e no decorrer da programação desta segunda-feira continua sendo o assunto, foi falar com o embaixador brasileiro no Irã, o Eduardo Gradiloni. Ele disse que há uma perspectiva de fim desse conflito para justamente não se transforme numa guerra. Basília Rodrigues trazendo para a gente o posicionamento do Brasil, nota emitida no sábado pelo Itamaraty, nota na qual não há condenação do ataque do Irã contra Israel. Obrigada, Basília. Daqui a pouquinho a gente conversa mais.